No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso com a professora Carolina Santos. O tema: Direito Internacional e a Era Digital. Durante as aulas, você vai conhecer os conceitos, fontes e princípios fundamentais. Vai entender a hermenêutica e o que torna o direito internacional privado diferente do direito internacional público. Está no ar a aula 4. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou a professora Carolina Santos. Nós vamos tratar de direito internacional. Eu sou advogada internacionalista há mais de 15 anos, sou mestre pela Universidade de Lisboa em Direito Internacional, sou pesquisadora da Universidade de São Paulo e responsável pela Comissão do Meio Ambiente Digital pela OAB de São Paulo. Agora nós vamos tratar das diferenciações entre direito internacional público e direito internacional privado. Há sempre essa questão, quando se trata de direito internacional, dessas duas searas que compõem o direito internacional. Nós temos o direito internacional público, como já foi falado, como aquele direito que trata dos assuntos de Estado. Inclusive, é tido como o sujeito do direito internacional privado os Estados soberanos de direito. Então, maiormente, a diferença reside no objeto tratado em cada seara. No direito internacional público, se trata de assuntos de ordem pública na cena internacional, segurança pública, segurança da sociedade como um todo, manutenção da paz, preservação dos direitos humanos, igualdade, políticas de ordem pública na cena internacional. São objetivadas, elas são executadas através dos tratados de direito internacional, que são coercitivos para os seus signatários. Aqueles estados soberanos que os assinam tornam-se obrigados a cumprir o teor daquele tratado firmado na ordem jurídica internacional. Já o direito internacional público versa maiormente pela equalização dessas normas de ordem internacional ou normas ou sentenças estrangeiras no ordenamento jurídico interno de cada Estado soberano de direito. Veja, no Brasil nós temos a LINDB, que trata de como equalizar essas normas de direito estrangeiro que atuam em alguns contratos bilaterais dentro do ordenamento jurídico interno brasileiro, por exemplo, entre outras situações. Situações de casos de família, por exemplo, testamentos, propriedades, testamentos onde deixa-se uma propriedade num testamento estrangeiro aqui no Brasil, que está no território brasileiro, então ela fica ali arregimentada num documento de direito extraterritorial, de direito externo, estrangeiro, e tem que ser adequada e internalizada no ordenamento jurídico interno. Então, o STF, através da emenda 45 de 2004, delimitou a competência do STJ para homologar, por exemplo, as sentenças estrangeiras. E temos a LINDB, que traz todo um aparato jurídico para poder regular a adequação do ordenamento jurídico externo, do ordenamento jurídico estrangeiro, aos documentos de direito internos. Então, nós temos no direito internacional privado toda a tratativa desse direito transnacional, das relações transnacionais de direito. Qual o direito aplicável quando uma determinada situação ocorre ou vai ter efeito se executar aqui no Brasil, por exemplo, e a legislação a ser aplicada é outra, é estrangeira. Como que a gente aplica, equaliza essa questão de transnacionalidade do direito? A LINDB aqui no Brasil, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nos traz uma gama de normas para fazer essa adequação corretamente. E como foi dito, para homologar eventuais sentenças estrangeiras a serem cumpridas no Brasil, nós temos a competência do STJ, cumpridos os requisitos legais. Ou seja, uma sentença, para ela ser válida aqui no Brasil, ela tem que cumprir com os direitos ali previstos, direitos processuais previstos na nossa Constituição, como deve ter havido uma citação válida, o direito ao contraditório, entre outros direitos processuais que garantem ao indivíduo
um dos princípios internacionais de direitos, que é o due process of law, devido processo legal, né? Nós temos rule of law, que é o devido estado de direito, a aplicação das leis do devido estado de direito e não poder estar nada ilegal, né, atuando na cena internacional. E o due process of law, independente da jurisdição, aquele documento normativo, no caso uma sentença, ele tem que estar de acordo com o devido processo legal, assim como declarado, por exemplo, na nossa Constituição, para que possa se submeter ao processo de homologação no STJ e ter uma validade de execução, eventualmente, aqui no nosso território brasileiro. Fora isso, nós temos algumas diferenças entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Dentro do direito internacional público, quem são os sujeitos de direito na ordem do direito internacional público? Primeiro, nós temos os sujeitos originários. Originários porque vem deles toda a soberania, o poder de ser sujeito de direito na cena internacional. Então, é um poder de autonomia jurídica, independência jurídica que vem da soberania. Essa soberania, por si, decorre da legitimidade de ser sujeito de direito na cena internacional. Lembrando que legitimidade é a capacidade jurídica legítima de ser titular de um determinado direito, de exercer validamente aquele direito. Legalidade é estar conforme a lei. Então, o sujeito de direito originário no direito internacional público são os estados soberanos de direito, por conta da sua capacidade jurídica e autonomia independentes na cena internacional, que se reflete na sua soberania. Então, no direito internacional público, quem são os sujeitos originários? Os estados soberanos de direito, estados originários. Nós também temos as organizações internacionais, mas também devemos lembrar que a capacidade jurídica de uma organização internacional como a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o COI, Comitê Olímpico Internacional, tem uma competência no plano jurídico, uma competência derivada. Ela não tem uma competência autônoma, ela não é sujeito de direito por autonomia própria. Essa autonomia é derivada dos Estados-membros que compõem a organização internacional. Então, elas conferem um pouco da sua soberania, da sua autonomia jurídica na cena internacional, para que possa atuar legitimamente, daí a importância do conceito de legitimidade na cena internacional. Ou seja, as organizações internacionais também são sujeitos de direito público, mas que gozam de uma autonomia jurídica derivada. Estados-membros que a compõem atribuem um pouco da sua autonomia, da sua soberania, dando competência jurídica própria para a organização internacional atuar de forma independente. Organização jurídica própria, autonomia financeira, autonomia de objeto próprio, independente do interesse dos Estados-membros que a compõem, para que tenham validade e legitimidade na ordem internacional. A função maior de uma organização internacional é equalizar os diferentes poderes dos Estados na cena internacional. Os poderes, eles são diferentes por diversas questões, mas principalmente por conta da riqueza atribuída a cada Estado. Uma vez que um país ele é mais forte na sua economia, ou na sua política, ou na sua área armada, armamentista, bélica, ele tem uma categoria superior aos países em desenvolvimento, aos estados em desenvolvimento. As organizações internacionais entram em cena, maiormente após a Segunda Guerra, para equalizar o que a gente, nas relações internacionais, costuma chamar de países centrais, países periféricos, que estão em desenvolvimento, e os países semiperiféricos. Países periféricos, os países menos desenvolvidos, e os semiperiféricos, que ficam entre os países centrais, detentores do maior poder na cena internacional, e os países periféricos. Os semiperiféricos, a exemplo, seria o Brasil, a China e a Índia. Alguns. Então, as organizações internacionais entram em cena no período do pós-guerras, recebendo essa autonomia jurídica derivada dos Estados-membros que a compõem, atuar em interesses comuns da sociedade humana, direito das nações,
para equalizar essa diferença de poderes, evitar o fomento de um ambiente hostil entre estados menos desenvolvidos, periféricos e centrais, e fomentar, inclusive, a interação entre elas para uma equalização maior desses poderes. Fomentar que países centrais distribuam sua tecnologia, por exemplo, para países que sofreram na época do pós-colonialismo. Estão se desenvolvendo dessa época de exploração tamanha. Então, eles precisam receber, através do princípio da cooperação, tecnologia dos países centrais, por exemplo, para que tenham essa situação de diferença na cena internacional mais equalizada. Esse é o papel das OIs. Também preservação do patrimônio cultural, como o Comitê Olímpico. Incentivo à erradicação da miséria, distribuição de renda, organizações internacionais, manutenção da paz. Então, esse é o maior papel da OI, tentar equalizar os estados que estão em diferentes níveis na cena internacional e fomentar a maior integração da raça humana para evitar que haja o nascimento, o crescimento, a evolução de um sentimento de hostilidade entre as nações, que poderia fomentar numa guerra. Esse também, falando em direito internacional público, o papel da diplomacia. Os diplomatas, agentes políticos exteriores, em nome de cada Estado soberano, eles se tornam um agente soberano de poder político que vai até outras nações, agir de forma diplomática ou para efetuar essa cooperação, para mitigar conflitos, dirimir conflitos, evitando justamente novos conflitos a nível mundial e para fazer essa promoção de uma maior equalização de poderes na cena internacional. Então, nós temos como sujeito de direito público os Estados soberanos de direito, as organizações internacionais e também os agentes diplomáticos. Tá? Esses os sujeitos de direito público. Organizações internacionais, como falado, nós temos várias. A União Europeia, que é um bloco econômico, é um exemplo de sucesso de uma organização internacional integrativa. Porque normalmente uma organização internacional ela tem um objeto, um fim próprio, específico. Banco Mundial, fomentar a riqueza, o desenvolvimento dos países. Agora, quando você fala de um contexto como Mercosul, União Europeia, eles trazem, principalmente a União Europeia, traz uma diversidade na sua formação jurídica. Fomentar a circulação de pessoas, Acordo Schengen. Fomenta, você não precisa de visto ali naquelas fronteiras dentro da União Europeia, você pode circular livremente, o que aumenta a circulação de riqueza, favorece a empregabilidade. A pessoa pode trabalhar dentro da União Europeia e em outros Estados-membros sem que isso faça óbice, por exemplo, ao recolhimento previdenciário. Há um acordo de cooperação para a validação de diplomas, facilitando essa comunicação, às vezes de mão de obra. Às vezes um país está estagnado com muito advogado, o outro está precisando de advogado. Então, dentro desse acordo internacional, de ordem internacional, organização internacional, há uma facilitação da empregabilidade, do turismo, do estudo, um intercâmbio maior, né? Dentro das universidades europeias, você tem a possibilidade, mesmo no mestrado, na graduação, de fazer um intercâmbio facilitado entre os Estados-membros. Isso é muito comum, passar 2, 3 meses em outra universidade sem maiores burocracias. Chama Erasmus, é um acordo internacional de cooperação ali entre os países da Europa. Muito válido para fomentar a cultura, por exemplo. Então, exemplos de organizações internacionais. OIT, Organização Internacional do Trabalho, antecessora à ONU, tamanha a importância do trabalho, o trabalho dignifica o homem. Uma vez que você tem indivíduos trabalhando, você diminui a pobreza, diminui a revolta, diminui guerras, revoluções. Então, a Organização Internacional do Trabalho veio nessa toada pós-Primeira Guerra Mundial para tentar estabelecer condições mínimas de trabalho. Ela se estabelece no pós-revolução industrial, onde diversas e milhares de pessoas perderam seus postos de empregos para as máquinas. O que nós vemos acontecer hoje com a revolução tecnológica. E temos a OIT trabalhando também
para assegurar os postos de trabalho. Nós temos hoje diversos trabalhos por aplicativo. Como garantir condições básicas de saúde e segurança no trabalho, por exemplo, nos aplicativos de transporte, onde um funcionário pode se inscrever, um trabalhador, não é funcionário, um trabalhador autônomo, como está hoje, né? Ele pode se inscrever em 1 ou 2 aplicativos, podendo chegar a trabalhar muito mais que 12 horas por dia. Ele põe a segurança dele em risco e a segurança dos outros que estão na rua em risco. Porque ele não está abarcado como um trabalhador empregado de uma multinacional. Em alguns países é reconhecido como empregado, em outros como autônomo. Quando se trata de países mais desenvolvidos, ele já teve uma condição de negociar aquele contrato de trabalho de uma forma mais equânime. Então, ele é tido muitas das vezes em algumas nações de direito como trabalhador autônomo. Em outras, como na Europa, na maioria, Portugal, por exemplo, reconhece o trabalhador dos aplicativos, motoristas de aplicativo, como empregado, para garantir a segurança pública até mesmo, não só o direito do trabalhador, mas que ele não se inscreva em vários aplicativos e fique exausto, oferecendo perigo na rua. Então, veja como as organizações internacionais têm um papel fundamental na vida cotidiana. O direito internacional ele não está longe. Há todo um estudo que está sendo realizado agora na OIT para poder verificar esses novos trabalhos da era digital. Como se realiza uma perícia de um trabalhador que está trabalhando em casa? Como é que eu vou assegurar que aquele trabalhador adquiriu uma lei fazendo o trabalho se ele está na casa dele? Que é uma das convenções internacionais de trabalho, segurança do trabalhador. Como que a empresa se responsabiliza por isso? Como se faz a perícia? Como o perito vai entrar na propriedade privada? E se o trabalhador não deixar? Propriedade é privada. São questões de ordem prática que o direito internacional atua firmemente, porque uma vez que uma convenção internacional é assinada nesse sentido, o Estado-membro tem que fazer cumprir dentro do ordenamento jurídico interno. E se não fizer, um advogado ou qualquer pessoa que postular isso em juízo no ordenamento jurídico próprio, cujo país é Estado-membro de uma organização internacional, ele pode pugnar pela aplicação da lei internacional em detrimento da nacional, que vá contra a legislação internacional, por exemplo, de direitos humanos, que ela vale mais. Então, a importância do profissional estar preparado para pugnar, inclusive, pela aplicação do direito internacional aqui no ordenamento jurídico interno. Então, essa é a importância das organizações internacionais que compõem o quadro de sujeitos de direito internacional público. Promovem o diálogo internacional, resolução de conflitos, financiamento de infraestrutura, desenvolvimento econômico, questões climáticas, preservação de bens culturais, competições esportivas, como o COI, como nós já citamos, e tem um papel central no crescimento sustentável na cena do direito internacional. Nós já citamos algumas organizações internacionais e os impactos econômicos das relações internacionalmente estabelecidas. Então, como a gente pode, dentro do direito internacional, impor o cumprimento do direito internacional público, impor o cumprimento de um determinado tratado, de um determinado acordo, da obrigação estabelecida, por exemplo, por uma convenção da OIT, da Organização Internacional de Trabalho. Primeiro, em se tratando de direitos humanos, o país assinou um tratado internacional, uma convenção, ela tem a obrigação mandatória de internalizar aquela obrigação internacional assumida no ordenamento jurídico interno. Se for tratado de direito internacional, ipsis literis, do jeito que tiver, podendo tirar alguma cláusula ou outra, se assim fizer destaque na assinatura. Se for uma convenção, uma recomendação, há necessidade de internalização daquele mandamento, não necessariamente da mesma forma, no ordenamento jurídico interno. E as sanções podem se dar de forma comercial, fiscal, obrigatoriamente pugnando-se uma decisão através dos tribunais internacionais, cumprimento compulsório através das decisões dos tribunais internacionais, com sanções diretas, inclusive contra Estados-membros, incentivos fiscais e econômicos
através das organizações internacionais, por exemplo, a OMC, nesse ponto de dirimissão de conflitos comerciais, ele tem um próprio órgão de solução de controvérsias, que ali pode-se estabelecer legitimamente uma sanção de um Estado-membro para outro se houver o descumprimento de alguma cláusula ou acordo internacional em relação ao comércio internacional. Há legitimidade de impor embargos, sanções, passando pelo sistema de solução de controvérsias da OMC, Organização Mundial do Comércio, que é uma organização internacional. Então, veja, há uma efetividade das decisões tomadas na cena internacional pelas organizações internacionais. Ele é um ator de impacto relevante na cena do direito internacional público. Sujeitos de direito internacional privado. Aqui nós temos como um fator novo as empresas. A doutrina vem aceitando o impacto, como já foi explanado, da importância de empresas multinacionais na cena internacional, como sujeito de direito internacional privado, assim como o indivíduo. O indivíduo passou a ganhar uma autonomia, inclusive jurídica, em alguns tribunais, como foi falado, o Tribunal Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo, na França. Então, há a possibilidade de que em alguns tribunais o próprio indivíduo, sujeito de direito, postule pelo cumprimento dos direitos humanos ali tutelados. Então, são sujeitos de direito internacional privado. O indivíduo, como sujeito de direito internacional privado, natureza jurídica híbrida, pública, quando ele é um agente político extraterritorial, no caso, por exemplo, de alguém, não em nome próprio, mas em nome do Estado, indo fazer, por exemplo, uma visita diplomática, natureza jurídica pública ou privada, quando ele está defendendo algum direito em nome próprio, como foi citado na Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, o sujeito de direito, direito privado, pessoa física. Pessoa jurídica, quando nós temos essas multinacionais com uma relevância significativa na cena internacional, contraindo direitos e obrigações que vão impactar, por exemplo, na empregabilidade a nível mundial. Pensem nas grandes montadoras, se ocorre uma falência, o impacto que isso pode causar na economia. Então, são sim sujeitos de direito internacional, as empresas jurídicas, a pessoa jurídica de relevância na cena internacional, principalmente as multinacionais. Atores da cena internacional, de forma geral, não são os sujeitos de direito público, nem os sujeitos de direito privado. Temos também os atores da cena internacional, que são aqueles que, em nome próprio ou de uma organização, agem ativamente por um interesse de bem comum, mas que não gozam de autonomia jurídica, ou seja, não podem contrair obrigações, nem exercer direitos na figura de um Estado, por exemplo, assumir nenhum tipo de compromisso na cena internacional, mas têm um papel ativo, por exemplo, as ONGs. Elas não possuem capacidade de assinar tratados ou legitimidade para atuar como sujeitos de direito público, mas elas exercem um papel central como atores políticos da cena internacional, fomentando a efetivação de direitos humanos, por exemplo, da diversidade. São diversos atores da cena internacional que não têm capacidade jurídica na cena internacional. Então, todos esses atores da cena internacional e os sujeitos de direito público e os sujeitos de direito privado regem-se pelas relações de direito internacional, tratados de direito, acordos internacionais de direito, convenções, princípios basilares de direito e analogia, sendo que na cena do direito internacional privado nós temos o Código de Bustamante, como um papel central ali dos contratos internacionais de direito multilaterais, leis nacionais
no caso do uso do direito comparado, na aplicação do direito comparado, porque as leis nacionais, porque quando a gente fala de direito internacional privado, num acordo comercial, por exemplo, muitas das vezes vai se reger, é escolhido o foro de uma determinada localidade. Elege-se a aplicação de uma determinada legislação, ordenamento jurídico tal. Mas na hora de executar o contrato, busca-se a execução por alguma razão de direito num contexto transnacional, para além daquela fronteira onde foi estabelecido o contrato. Então, como vai se dirimir essa controvérsia? Nós temos o Código de Bustamante e nós temos também a necessidade de uma aplicação do direito comparado. Busca-se a legislação dos direitos das partes envolvidas, faz-se uma comparação do todo, tendo em vista o objeto a ser dirimido no contrato internacional. Busca-se ter em vista qual o direito aplicável, por exemplo, se for um trabalhador. Há princípios de direito internacional que protegem os desiguais. E faz-se uma equalização pelos documentos de direito internacional, como já foi estudado. Por isso a importância desse estudo que vem paulatinamente agregando conceitos, agregando fundamentos basilares, explanando os princípios, os tratados já escritos, a evolução do direito internacional, a forma da hermenêutica, que se dá de forma sistêmica, né? Para que a gente possa chegar num ponto onde você estuda a diferença entre o direito internacional público e o direito internacional privado e faça essa análise diante de todos esses conceitos que já foram estudados para poder avançar na matéria. Entender, por exemplo, o papel desses atores na cena internacional. Nós temos sujeitos de direito com autonomia jurídica, sujeitos de direito da cena internacional, sujeitos de direito público, os estados, as organizações internacionais, agentes diplomáticos. Nós temos sujeitos de direito com autonomia jurídica na cena do direito privado, direito internacional privado, que são os indivíduos como sujeitos de direito internacional privado e algumas empresas multinacionais, a depender do impacto que elas trazem para a cena internacional. E também temos, para fechar esse contexto, os atores da cena internacional, como ONGs, por exemplo, que atuam politicamente de forma ativa e significativa na cena internacional, mas não gozam de autonomia jurídica. Não podem contrair direitos nem obrigações, firmar tratados, acordos, não fazem, somente exercem um papel político de forma ativa na cena internacional por um bem específico, visando um bem específico. Então, os impactos econômicos do direito internacional, tendo em vista essas duas ramificações do direito, é que cada vez mais nós temos um direito internacional interligado, onde toda decisão de direito público impacta no direito internacional privado e com a transnacionalidade do direito, ou seja, o acontecimento de relações jurídicas em mais de um Estado soberano de direito, juntando as informações com mais de um nacionais de direito de países, Estados soberanos de direito diferentes, nós temos aí um conglomerado de sujeitos de direito público, sujeitos de direito privado, podendo atuar numa mesma relação jurídica de direito internacional, com uma possibilidade de aplicação de legislação pelo direito comparado, se não for, por exemplo, num acordo internacional de direito ou num contrato internacional multilateral, definido de pronto qual a legislação que será aplicável, em qual foro vai se dirimir o conflito. Teremos aí uma questão de direito internacional que pode envolver diversos sujeitos de direito internacional, ou mesmo os atores da cena internacional, ONGs, por exemplo, que hão de ser analisada com viés de todos os conceitos que já foram apresentados. Se for no Brasil, por exemplo,
com a aplicação das regras da LINDB, Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que trazem ali uma noção e as determinações legais de como aplicar o direito estrangeiro no Brasil, executar, mas sabendo que há jurisprudência no sentido de aplicar a legislação internacional em detrimento da nacional, desde que não vá contra a Constituição, aplicar a legislação internacional que vá fomentar a executividade, a efetividade daquele tratado de direito, do acordo internacional do direito, ou mesmo efetivar a sentença estrangeira uma vez homologada no país de forma mais célere. Demonstrando a importância também de se conhecer os sistemas de aplicação de direito, porque no Brasil, como a gente viu, é um sistema codificado, romano-germânico, mas tem a influência de um direito de sistema híbrido, porque a gente também usa precedentes jurisprudenciais. E aí, quando a gente fala da aplicação prática do direito internacional num ordenamento jurídico como o brasileiro, por exemplo, é possível se ver a aplicação da hermenêutica pela interpretação através de precedente jurisprudencial internacional, ou privilegiando a legislação internacional em detrimento de algum ordenamento jurídico interno, para que se torne mais célere a aplicação e efetivação da justiça e a consecução de um direito fundamental, por exemplo, desde, claro, que não vá contra a nossa Constituição e que cumpra o due process of law, o devido processo legal, e o princípio internacional de rule of law, de estar de acordo com a lei. E a lei, nesse caso, a legislação maior é brasileira, e depois dela, quando mais favorável, o ordenamento jurídico de ordem internacional também tem sido aplicado pelos juristas brasileiros na dirimissão dos conflitos, quando for para se tornar mais célere, mais eficaz, mais condizente com a realidade vivenciada. Lembramos hoje que estamos num meio ambiente digital. É um meio ambiente digital que ainda não está totalmente tutelado, normatizado. Então, quando chega um caso de ordem do meio ambiente digital, cuja a situação demanda uma aplicação legal, que há de ser recepcionada pelo Poder Judiciário, mas não há ainda uma previsão legal específica para a situação específica no caso concreto, por conta desse dinamismo, por conta dessa celeridade dos acontecimentos, veja, a inteligência artificial, como vem sendo usada, tem 2 anos. Não se conseguiu estabelecer uma legislação específica para a questão dos criptoativos, que já é uma questão que já vem sendo falada há algum tempo e não é mais nova. Hoje o novo é a inteligência artificial. O processo legislativo não está acompanhando, muitas das vezes, a evolução do direito posto, dos acontecimentos humanos, a tecnologia, a era digital. E aí os operadores do direito têm de aplicar a lei, têm que dar o devido acesso à justiça, direito constitucional, fundamental. E como fazer isso dentro da legalidade? Então, os juristas aplicam, por analogia, não contrariando a Constituição, aquele direito que melhor garanta a efetividade dos direitos fundamentais, uma maior celeridade, e muitas das vezes isso ocorre com a aplicação do direito internacional por aqueles que conhecem o direito internacional. Então veja, se você é um profissional que conhece o direito internacional, se você está no Poder Judiciário ou advogando, se você tem esse conhecimento legislativo, muitas das vezes você torna o seu processo a ser resolvido de forma muito mais célere e eficaz. Você não fica parado numa lacuna da lei. É um momento de criar o direito. É um momento muito fértil para o campo do direito. Nós podemos desenvolver teses jurídicas porque não há nada escrito, em alguns casos. Criamos por analogia e com fundamento no direito internacional, que tem que ser levado em conta, um direito novo, dentro dos ditames constitucionais. Então, é um momento muito fértil, muito rico para o operador do direito. E um momento que requer muita atenção de toda a população. Porque tem áreas da vida humana que nós estamos usando no cotidiano que ainda não estão regulamentadas.
Por exemplo, a questão dos aplicativos. E nós estamos utilizando o serviço. Quem vai se responsabilizar por um dano causado? Será que a seguradora vai se eximir? Com base em quê? Não tem nada positivado, muitas das vezes. Usam analogia, mas não tem lei específica ainda, de alguns casos, em algumas circunstâncias, de responsabilidade. E se uma pessoa leiga firma um contrato com uma empresa estrangeira e no contrato está lá em língua estrangeira que para dirimir aquela questão ela tem que se dirigir à China? Como é que fica o direito do consumidor? O juiz vai ter que decidir contra o contrato estabelecido entre as partes e recepcionar a lide aqui no Brasil? Mas aí ele pode usar a analogia do consumidor ser hipossuficiente em relação à empresa. Veja a criação que há de se fazer para proteger a parte hipossuficiente do contrato. Veja como requer uma atenção muito grande do operador do direito nesse momento. Tanto pelo viés da empresa, dá para você ter uma criatividade absurda para proteger a empresa, quanto para o seu cliente. É uma era muito fértil, muito rápida. Não tem legislação específica de muitos institutos que estão sendo vivenciados. Por isso a necessidade do estudo de base que foi dado até agora. Às vezes pode se perguntar, mas é meio maçante, ou então são elementos conceituais, raízes que te permitem fazer crescer um direito novo. Não tem nada escrito em alguns institutos. O direito vai ser escrito e construído por aqueles que se dedicarem a isso. Construção jurisprudencial. Uso do direito internacional para quem estuda o direito internacional. Essa importância ímpar do direito internacional na era digital, de conhecer esses elementos básicos, fundamentais. Quais os sujeitos de direito na cena internacional? Qual a capacidade jurídica? O que eles podem fazer? Qual a autonomia para atuar na cena internacional? Uma empresa multinacional pode ser responsabilizada num tribunal internacional, haja vista ser um sujeito de direito internacional privado, se assim for considerada, como tem sido pela maior parte da doutrina? Veja a importância de se buscar a doutrina como fonte de direito internacional. Então, sim, o estudo do direito internacional, ele é prático. Ele não é só teórico, ele não é uma matéria que está distante a ser aplicada só pela diplomacia ou pelos governos. O direito internacional é o direito do hoje, é o direito da era digital. É o direito que reúne todos os elementos fundamentais dos direitos constitucionais. Ele requer análise do direito comparado de várias nações que estão ali interagindo entre si o tempo inteiro, desde o abrir de um computador. Você é consumidor de uma empresa multinacional que está situada em um outro país muito distante do seu e que, se você precisar reclamar alguma coisa, você tem que entender se aquela empresa tem sede no seu país, se não tem, para onde você reclama. E os seus metadados, para onde foram? E a Lei Geral de Proteção de Dados, se os dados estão na rede, se acontece uma perda de dados numa cena internacional, no mundo virtual, quem se responsabiliza? Mas se responsabiliza baseado na LGPD do Brasil? Se acontecer uma mistura de dados, uma perda de dados na cena de direito internacional no meio ambiente digital? Vejam quantas coisas a serem analisadas e estudadas sob os aspectos dos fundamentos dados até agora. Qual a natureza jurídica dessa questão? Se a empresa é multinacional, eu posso entrar contra ela num tribunal internacional. A importância da análise e do estudo do direito internacional público pelo bem comum e do direito internacional privado para a aplicação do direito cotidiano num aspecto de transnacionalidade de relações, como é hoje em dia, num meio ambiente digital principalmente, mas não necessariamente, exigindo do poder público, inclusive, a internalização de algumas normas de direitos fundamentais, por exemplo, que são cogentes na ordem internacional. Essa importância de congregar todos esses elementos. Então, para dirimir todas essas disputas,
na cena internacional, desses sujeitos de direito internacional, nós temos ainda a identificação das cortes internacionais de justiça. Dentro do direito público e do direito privado, existem dois mecanismos diversos. Tribunais internacionais de direito público, que vão tratar de questões de ordem pública. Por exemplo, Corte Internacional de Justiça em Haia tratou recentemente sobre os crimes de guerra que estão ocorrendo entre Palestina e Israel. Corte Internacional de Direito Público, Haia, Corte Internacional de Justiça. É uma corte internacional da ONU. Denúncias de crimes de guerra, tortura, visam maiormente responsabilizar os sujeitos de direito público. Corte Europeia de Direitos Humanos, já falamos, em Estrasburgo, na França. Corte Europeia de Justiça, Corte Interamericana, aqui no continente americano, de Justiça. Essas são as cortes internacionais de direito público, as principais. Agora, nós temos também, na área do direito internacional privado, alguns tribunais arbitrais que vêm ganhando cada vez mais espaço na cena internacional. Por exemplo, International Chamber of Commerce, em Paris. Tem branches, tem sede também em alguns estados, como Estados Soberanos de Direito, como Dubai. Câmaras arbitrais para dirimição de contratos internacionais. Dá-se autonomia através do contrato internacional para que aquela justiça arbitral faça lei entre as partes, evitando-se assim um litígio de ordem pública, mas maiormente evitando-se a questão de competência, do conflito de competência. Em qual estado de direito vai haver a dirimissão de um eventual conflito, de um contrato internacional? Então, para isso, são estabelecidas normalmente cláusulas nos acordos internacionais para que haja o arbitramento em cortes internacionais de arbitragem, como o ICC, que foi citado, que tem sede em Paris, tem algumas filiais em grandes centros financeiros na cena internacional, como Dubai, Câmara Internacional de Comércio. Elas recebem por delegação a competência jurisdicional daquele acordo estabelecido na cena internacional no que concerne a interesse privado. O que for referente a interesse público, o núcleo de direito público vai ser sempre dirimido nos tribunais internacionais de direito público. Agora, questões que versam simplesmente do interesse de direito comercial, por exemplo, entre as partes, de sujeito de direito privado, podem ser dirimidas, se assim forem estabelecidas nas cláusulas de contrato internacional, por cortes arbitrais, na cena internacional do direito privado. Então, assim a gente fecha os elementos do direito internacional, dos agentes políticos, dos agentes públicos, dos atores na cena internacional, dos sujeitos de direito, das cortes internacionais, que é um tema assim muito vasto, que requer inclusive análise jurisprudencial, mas aqui fazendo uma visão geral das cortes internacionais, as possibilidades que se abrem de acordo com a matéria objeto de cada celeuma para a dirimissão de conflito na cena internacional. Juntamos esses elementos que compõem o direito internacional e a cena internacional para começar a dar corpo a essa matéria de uso tão atual e crescente, mas que existe, como nós vimos, desde a antiguidade. Vamos para o nosso quiz para sedimentar esse conhecimento. Quais dos seguintes são considerados sujeitos de direito internacional? Opção A, estados e organizações internacionais. Opção B, empresas multinacionais e organizações não governamentais. Indivíduos e tribunais nacionais. Estados e tribunais internacionais. Estados e organizações internacionais são sujeitos
de direito internacional. Veja, os tribunais internacionais e ONGs não têm titularidade, autonomia jurídica na cena internacional. Por isso, não são sujeitos de direito internacional. São atores na cena internacional. Compõem esse quadro, mas não têm autonomia jurídica própria. Por isso, não são sujeitos de direito na cena internacional. Vamos para a próxima pergunta. Qual dos seguintes é um exemplo de tribunal internacional? Letra A, Suprema Corte dos Estados Unidos. Letra B, Tribunal Penal Internacional. C, Tribunal Constitucional da Alemanha. E D, Tribunal de Justiça da União Europeia. Letra B, por mais que o Tribunal de Justiça da União Europeia possa gerar dúvida, ele vai dirimir questões concernentes à União Europeia e não na cena internacional como um todo. Então, o Tribunal Penal Internacional abrange, dentro do direito internacional público, toda a cena internacional. Próxima pergunta. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as normas de direito internacional? Opção A. As normas internacionais só podem ser estabelecidas por tratados. Opção B. Os costumes internacionais não são considerados fontes de normas internacionais. Opção C. As resoluções da ONU são consideradas normas vinculativas para todos os Estados. As normas internacionais são aplicadas apenas aos Estados, não aos indivíduos. Opção C. As resoluções da ONU são consideradas normas vinculativas para todos os Estados. Tudo que vem da ONU para os Estados-membros vinculam os Estados-membros ao seu cumprimento. Não tem uma vinculação coercitiva, mas pelo menos traz recomendações a todos eles, vinculando que, de alguma forma, dentro do seu ordenamento jurídico interno, haja um comprometimento de cumprimento daquilo que está estabelecido na ONU, que visa maiormente a pacificação social, a evolução da raça humana com sustentabilidade e mesmo da economia, com viés de proteção da função social de toda e qualquer propriedade. Então, de modo geral, os ditames da Organização das Nações Unidas vão ser observados por todos os Estados-membros. Claro que algum tratado internacional de direito que impõe sanção a algum Estado-membro requer que ele haja uma legitimidade para a validade daquela sanção, com a sua assinatura. Mas, de modo geral, as recomendações da ONU, as diretivas, as convenções são o norte para que todos os Estados-membros cumpram de forma equânime, de forma sustentável, um crescimento, uma evolução da humanidade, cumprindo os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós vimos nessa nossa quarta aula sobre a diferença entre os sistemas de direito internacional público e direito internacional privado. Lembrando, o direito internacional público trata do direito entre as nações, do interesse maior, que é de toda a população do mundo, de todo ser humano. Por isso, lá a Carta das Nações Unidas estabelece o interesse maior do indivíduo, da dignidade da pessoa humana, sobre todos os outros direitos estabelecidos na cena internacional. Todo o resto fica menor, fica pequeno. Todo o resto ele pode ser dirimido em detrimento do interesse da dignidade do ser humano, a proteção da dignidade, da personalidade, da vida humana, tendo em vista que o objetivo maior do direito internacional sempre foi a manutenção da paz, a manutenção e perpetuação da paz, justamente para proteger a vida dos indivíduos, a vida das populações, e isso vem evoluindo ao longo do tempo dentro do direito internacional público. Hoje em dia nós tratamos, inclusive, da proteção do meio ambiente de uma forma derivada dessa proteção da vida humana. Nós dependemos do meio ambiente natural. Nós temos aqui no Brasil o artigo 225 da Constituição Federal, que determina lá a proteção de todo o meio ambiente natural, condição sine qua non de vida na Terra. Então, veja, o direito internacional passa a fazer toda uma proteção e uma tutela também do meio ambiente, estabelecendo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
Agenda 2030 da ONU, metas, objetivos que devem ser cumpridos pelos indivíduos, pelos estados de forma forçosa e também pelas empresas. Há o mercado de carbono, tudo vem derivado desse incentivo da sociedade, desse incentivo de direito internacional também, como vem sendo estabelecido, para fomentar a manutenção da vida na Terra, a proteção da dignidade, da diversidade, o que perpassa pela proteção do meio ambiente. Hoje falamos da proteção no meio ambiente digital também, que ele vem como uma espécie do meio ambiente como um todo, do 225, ele vem como sui generis, o 225, o meio ambiente como um todo. E já mais uma espécie do sui generis do 225, o meio ambiente digital, que é onde nós vivemos. Também incide essa proteção dos direitos fundamentais. Também incide a proteção e segurança na rede para a proteção da propriedade privada, para a proteção da imagem, para a proteção da dignidade. Veda qualquer tipo de preconceito religioso, de origem social, etarismo, preconceito contra a mulher. Então, todas essas questões também se refletem hoje em dia no meio ambiente digital, que é um dos enfoques maiores da evolução do direito internacional. Quando a gente fala direito digital, revolução 4.0, nós estamos falando de direito internacional na veia. Se eu estou na rede, alguém entra no meu computador, pega as minhas fotos e usa num outro país. Em qual aparato de direito eu vou me basear para requerer uma indenização e para que se tire aquilo da rede? Direito de privacidade, que é um princípio de direito internacionalmente estabelecido. Direito de imagem, direito da dignidade humana. Aquilo me avilta, é um abuso moral. Então, através do uso do aparato normativo de direito internacional, eu consigo pugnar nas novas causas que surgem no meio ambiente digital e eventualmente ainda não estejam normatizadas em todos os estados soberanos de direito, aquele meu direito que é legítimo, ainda que não esteja positivado. Fundamentado em quê? No direito internacional, atuando no direito internacional público, incidindo no direito internacional privado. Também vimos os diversos agentes de direito que estão na cena internacional de uma forma cada vez mais significativa. Antes a gente falava do direito internacional, os atores na cena internacional seriam os estados soberanos de direito. Hoje há uma autonomia até para que grandes empresas como multinacionais figurem na cena internacional, em negociações que repercutem um valor imenso para diversas vidas e imenso em termos de dinheiro. Nas negociações, por exemplo, na OMC, Organização Mundial de Comércio, traz-se a sociedade do direito privado para arguir acordos e contratos de direito internacional, tratados de direito internacional público, que vão incidir sobre todos. Porque ali há uma influência muito grande, muito significativa daquelas empresas multinacionais em diversos estados soberanos de direito. Então, é importante trazer a sociedade para ser ouvida e atuante. Então, as multinacionais passam a ser reconhecidas como atores na cena do direito internacional. E, atualmente, os indivíduos podem arguir nos tribunais internacionais. Os indivíduos podem trazer à baila suas questões em diversos tribunais, como atores da cena do direito internacional, público e privado. Nas cortes arbitrais, direito internacional privado, e nos tribunais como Estrasburgo, na França, onde vai se requerer a proteção dos direitos humanos. Há a legitimidade, há a autonomia para que o juspostulante, para que esse indivíduo vá pessoalmente requerer o seu direito, arguir o seu direito numa corte internacional. Bom, nós ficamos por aqui nessa aula que foi incrível, que trouxe aspectos sobre o direito internacional na vida prática. Vejam, a gente passou desde o aparato histórico na aula 1, para as questões basilares na aula 2, e na terceira aula nós trouxemos também as questões principiológicas, os diversos fundamentos de direito.
trazendo agora nessa aula a diferença em si do direito internacional público e privado dentro dessa matéria riquíssima que é o direito internacional, para convergir toda essa informação e poder prover o direito de forma prática. Eu sou a professora Carolina Santos, professora de Direito Internacional. Estou nas redes sociais à disposição de vocês. Me sigam lá, Carolina Santos Lawyer. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.